Olá, seja bem-vindo a mais uma semana de ADM Alive, o nosso bate-papo de 10 horas da manhã das redes sociais do CRA-RJ. E hoje o nosso convidado é o professor e administrador Kofi Dima, que é diretor da Escola de Negócios da Uni São José e vai falar com a gente sobre economia criativa. Tudo bem, Kofi? Seja bem-vindo. Tudo bem, Érica. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado, né, de estar aqui nesse momento com esse tema tão importante nos dias de hoje, né? É uma honra estar aqui com o público. Bom dia a todos que nós estão escutando por aí. Eu espero poder contribuir com algumas ideias aí sobre esse tema. Bom, Kofi, é um prazer falar com você e você tocou no ponto certo da coisa, os dias de hoje, o amanhã. Como você vê a questão da economia criativa nesse panorama que a gente está vivendo, em que muita gente acha que não há luz no fim do túnel? Como você vê esses tempos de hoje como professor, como administrador, com a tua experiência? Bem, Érica, nós estamos num momento muito difícil, né, pela pandemia e nos dias que virão também, que são as maiores preocupações de todos nós nesse momento, né, de como a gente pode continuar e tendo nossa renda. Essa é a questão, porque a gente Uhum. tem que continuar vivendo, né, no caso, independentemente de que for. E daí, então, a questão de economia criativa, vamos primeiro entender o que é economia criativa, né? Na verdade, isso daí surgiu em 2001, tá? Na Austrália, quando o governo da Austrália decidiu incorporar 13 setores para compor sua política macroeconômica. E são setores que ele escolheu como geradores de renda. Então, um dos critérios então, é que esses setores se tornassem setores geradores de renda. Daí, então, Tá. essa ideia começou, mas aí, quando a gente fala em economia criativa, a gente fala principalmente do capital humano e da criatividade. Esses são Uhum. dois critérios fundamentais. Então, ao falar de capital humano, evidentemente, são pessoas, né, nesse caso. E sua capacitação é fundamental nesse caso também, ao mesmo tempo. Então, qual é a capacidade dessa pessoa de poder se tornar criativo? Isso vai depender do conhecimento que a pessoa tem e poder observar dentro da natureza, dentro dos contextos atuais e futuro, poder criar finalmente, transformar algo que seja uma ameaça hoje em oportunidade de negócio. Né? É isso daí, então, que a gente precisa levar em consideração. E quanto a isso, a ONU também começou, esse tema começou a se espalhar pelo mundo inteiro. A Organização das Nações Unidas também se envolveu nisso e se tornou realmente uma política de desenvolvimento econômico de todas as nações hoje. Então, como isso se encaixa melhor na situação em que vivemos hoje? Em plena pandemia, muitas empresas despencaram seus negócios praticamente, né? Alguns setores perderam totalmente. Em falar de economia criativa, vamos considerar, por exemplo, o setor de turismo. É o que mais perdeu, né, nos 3 primeiros meses ou 4 meses de isolamento social que obteve, né, no caso. Então, as companhias aéreas tiveram que pararem de voar, os aviões ficaram estacionados nos pátios dos aeroportos, né? E aí essas atividades econômicas, né, do setor turístico, principalmente, que gerava bastante renda para várias entidades econômicas e sociais, viram realmente que tudo, de um dia para o outro, precisou se fechar, certo? Uhum. E para Cidades retomar. inteiras dependiam do turismo, né? Exatamente. O caso, por exemplo, do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro é uma cidade que, quer dizer, um estado que vive exclusivamente do turismo. Mais de 50% do PIB do Rio de Janeiro, se digamos assim, apesar de que as pesquisas não mostram isso, né, depende do turismo. Nós não temos uma indústria fortalecida aqui no Rio de Janeiro. Quando se fala em indústria, então você tem que pensar em São Paulo, Santa Catarina e outros aí, dos agrobusiness e outros, né, no caso. Mas o Rio de Janeiro é uma capital turística que sempre atraiu, finalmente, essas atividades. Aí, quando a gente pega o setor turístico, a gente vê várias cadeias produtivas dentro disso, que gerava renda para a população. E uma vez que isso parou, todo mundo ficou parado, praticamente. E aí, o momento é esse de a gente repensar em como a gente deve retomar essas atividades. E tudo vai depender da nossa criatividade nesse momento. E como você falou, né? Qual seria o papel também das universidades nisso Que a daí? gente estava conversando antes, né? Exatamente. O professor também precisa se reinventar, né? Porque a universidade vai ter um papel fundamental, seja na economia criativa, seja no direcionamento do aluno, né? Fala um pouquinho Exato. sobre isso, a tua experiência como professor, como coordenador, que eu acho que também é importante nessa questão da economia criativa. Sem dúvida nenhuma, tá? Eu acho que isso é muito importante a gente tocar nesse assunto nesse momento, porque a grande parte dessa ajuda virá das universidades, que terão o grande papel de poder transformar as pessoas em seres criativos, né? Nesse caso, que já são. A pessoa nasce de natureza, tem que ser criativa, mas aí então a criatividade, como a gente diz aqui, que a economia criativa, ela depende do capital intelectual, né? O capital intelectual, que é o capital humano, nesse caso. Então, isso depende do nível de capacitação da pessoa, e essa capacitação depende das universidades. Como professor, nesse caso, então, nós precisamos se transformar. Isso quer dizer o quê? O conhecimento que você deve levar ao aluno nesse momento tem que se tornar realmente algo que pudesse transformar esse ser humano, esse profissional, num profissional criativo. Não esperar mais e terminar os estudos, esperando ganhar um emprego, mas poder ser capaz de criar seu próprio negócio. É isso que é importante. Daí então vem o caráter social, econômico e cultural que se envolve nesse caso. Que a gente precisa mudar da mentalidade nesse momento daquilo que seria o novo modo de ensinar as pessoas a serem criativas, né? A economia criativa vai depender disso. Então, o papel das universidades nesse momento é repensar nos programas de estudo, nas metodologias de ensino e aprendizagem que voltassem à criatividade, que possa despertar realmente esse lado lúdico das pessoas em poderem se tornar criativas, né, nesse caso. Então, é muito importante nesse momento o papel do professor. Como experiência, hoje, dentro da minha instituição, no Uni São José, onde eu leciono há praticamente 20 anos, eu tenho tido já alguns programas voltados para isso, em que eu participo do desenvolvimento da própria sociedade, onde eu leciono dando aula de empreendedorismo, que é um programa voluntário mesmo. Esse programa de voluntariado, nesse momento, por mais que não tenha muita adesão de outros professores, né, nesse caso, eu acredito que isso tem que se tornar um laboratório hoje de aprendizagem para que cada um pudesse transformar seu modo de ensinar a um modo mais criativo possível, certo? E durante essa pandemia, se você me perguntar, mas o que você tem feito, né, com isso? Eu vou dizer para você, Érica, eu fui parar no mundo em que eu aprendia coisas de novidades, né, nesse caso.
Durante essa pandemia, pela primeira vez eu participei de um hackathon, tá? Do Hacking Rap, que aconteceu muito recentemente, em maio, e eu entrei como um mentor, nesse caso, onde era um evento internacional em que os participantes, que eram estudantes de diversos lugares do mundo inteiro, de países de língua portuguesa, certo? Onde eu estava me deparando diante de professores, né, de Portugal, de Moçambique, né, do Brasil, de várias outras instituições, acabou que eu saí desse programa como sendo eleito o melhor mentor, praticamente. Então, eu achei aquilo ali fantástico, Com certeza. no caso. A gente tinha caído no Instagram, mas voltamos agora, já estamos online para todo mundo que está escutando a gente no Instagram. E as pessoas tendem a achar que não há luz no fim do túnel, como a gente falou antes, né? Porém, é possível identificar novas oportunidades de negócios criativos, né? Mas como fazer isso? Eu acho que é uma da parte mais interessante dessa questão da economia criativa. Como conseguir identificar esses negócios criativos? Fala um pouquinho para a gente. Então, Érica, você falou de um momento crucial em que algumas pessoas estão entrando no desespero que não há luz no fim do túnel. Olha, eu diria que é o contrário. É o momento que a gente vai se tornar mais criativo, mas é que na dificuldade, na necessidade, que a gente se torna realmente pessoas criativas, né? A criatividade vem da necessidade. Então, observe bem, como que a gente se torna criativo? Obviamente, a partir de ideias novas que você possa ter e criar, transformando essas ideias, não somente tirando elas da sua mente para concretizá-la e gerar renda. Isso é importante. O ponto principal é que a sua ideia possa gerar renda, mesmo que não seja ou que não fosse para você, que possa ser para outra pessoa. Então você tem que começar se perguntando, retrai-se um pouquinho dentro de si mesmo e pergunte o que eu posso fazer para os outros nesse momento, né? É isso que a gente precisa entender. O que eu posso fazer para os outros nesse momento? A partir daí, você vai identificar realmente, a partir das necessidades que pessoas estão tendo nesse momento, que você possa criar alguma coisa que se torne solução para as dores dessas pessoas, né, no caso. Então, a criatividade vem da construção de novas ideias. E você vai me perguntar, mas de onde surgem as ideias, né? Isso é muito importante. Todos nós, nesse momento, tivemos muitas experiências da nossa vida até agora, até chegar à pandemia. E verdade, já passou muita água debaixo da ponte. Exatamente. Nós já superamos dificuldades. Se nós sobrevivemos na pandemia, é que temos que continuar sobrevivendo nesse caso. E até viver e não sobrevivendo, né, no caso. Então, o que você tem que pensar? A origem das ideias, né? Eu vou me referir um pouquinho a algumas pesquisas da revista Forbes, Brasil, em 2018, que diz o seguinte, que 21% das ideias que se tornaram grandes negócios hoje no mercado surgiram das escolas e universidades, certo? Aí você vê o grande papel da universidade nesse caso. Isso quer dizer o quê? O professor é a origem também dessa criação. É importante que ele possa ajudar nessa criação. E, além disso, 21%, a mesma pesquisa mostra ainda que outros 21% surgiram de empresas nas quais as pessoas já atuaram. Isso quer dizer que todos nós, nesse momento, tivemos experiências, certo? Em diversas empresas. Se você está desempregado nesse momento, você tem que pensar em todo esse tempo de atuação que você teve. O que você fazia? Quais competências, habilidades você adquiriu nesse momento
de experiência profissional que você possa continuar fazendo aquilo como um prestador de serviço. A mesma empresa pode vir a contratar ainda seu serviço, nesse caso, certo? Então, no aperto, as empresas são obrigadas também a fazer uma contenção de custo. Então, demitiram alguns de seus profissionais, porém, elas precisam ainda desse serviço, certo? Então, você pode criar um MEI nesse momento e começar a prestar o serviço que você fazia. Vá lá na empresa, negocie com ela. Olha, eu era responsável pelo setor tal, nesse momento eu sei que você ainda vai precisar desse serviço, que tal então eu entrar como um prestador de serviço para você? Então, essas experiências são ideias muito importantes nesse momento, que a gente possa explorar a própria experiência que você adquiriu de experiência profissional antes da pandemia, antes que surgisse esse problema todo. Se você está desempregado, mesmo que não seja desempregado, pense em estruturar essas competências suas dentro da empresa em atividades econômicas que você possa oferecer para a sociedade. E outra coisa que acontece, a pesquisa diz ainda que 20% das ideias surgem de observação de outros mercados. Isso quer dizer o quê? Que você, nesse momento, você está de olho em outros mercados. Isso quer dizer o quê? Outros ramos que você não atua diretamente, mas que você possa ser um complemento, nesse caso. As atividades, tem recentemente uma lei que permite que as empresas possam terceirizar grande parte de suas atividades, desde que não seja atividades fins, né? Até alguns permitem que as atividades fins também fossem terceirizadas. Então é o momento que a gente vai partir da observação das necessidades desses setores todos e começar a criar, a transformar. Então o governo permite hoje que a gente possa se tornar um MEI, um microempreendedor individual. Nesse caso, use esse fator que é uma vantagem que temos todos nós nesse momento, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem que estar legalizado com seu negócio. Isso é muito importante. Então, eu recomendo que você, a primeira das coisas, se você está desempregado nesse momento, a primeira das coisas que você precisa fazer é que você crie um MEI. Para isso acontecer, você precisa entrar no site da Receita Federal, depois na prefeitura, e regularize sua empresa. Isso quer dizer o quê? A sua empresa se reduz a você mesmo. Então, o que você tem a oferecer? São suas competências. Seu capital intelectual nesse momento, de criatividades que você tem no dia a dia, que você possa oferecer isso para várias outras empresas, no caso. Então, isso é muito importante. E uma parte da pesquisa diz ainda que 15% são ideias que vieram de demandas não atendidas pelo mercado, demandas de consumo. Porque a gente vê assim, mas tem tudo já, aqui no meu bairro, todo mundo está fazendo tudo já, o que eu posso fazer? É mentira. Ainda assim, mesmo assim que tem milhares de empresas que estão oferecendo serviço no mercado, ainda tem parcela da população que não tem acesso a esse serviço. Então você tem que pensar, né, nessa parcela da população. Eu vou pegar um exemplo, né, no caso. Veja bem, Uber, quando o Uber foi criado, né, muitas pessoas não gostam muito que cita a experiência de Uber, mas é uma experiência fantástica, que a gente pode considerar hoje como uma iniciativa de economia criativa, nesse caso. É a criatividade na área de tecnologia que levou a isso, afinal de contas. O cara pensou, levantou a cabeça pensando, como que eu posso resolver o problema de deslocamento urbano nas grandes cidades? Mas na época que ele estava pensando, já existia táxis. Você imagina? Já existia táxis.
já existia aluguel de carros, certo? Já existia serviço de táxi de última geração, isso tudo. Já existia. Ele poderia ter dito assim, mas se existe tudo essas coisas, para quem que eu vou prestar esse serviço? Mesmo assim que existia isso, existe naquela mesma época uma grande parcela de pessoas que não tinham acesso. Quando elas precisavam se deslocar, precisavam, nesse caso, então, procurar a questão da acessibilidade a esse serviço. Você imagina, Érica, com certeza você deve ter vivenciado essa experiência antes do Uber aparecer, certo? Veja bem, como você combinava suas corridas com o taxista? Primeiro é que você tem que descobrir quem era o melhor taxista. É aquele que te levou da melhor forma possível. É o famoso taxista de confiança. Exatamente, o taxista de confiança. Mas você já imaginou, Érica, naquele momento que ele é seu taxista de confiança, ele é para várias outras pessoas. E aí, então, o que acontece? No momento da necessidade, você passa a competir com várias outras pessoas. Então, você ligou para o Pedro, que é o nosso taxista de confiança, no mesmo momento que a Ana está ligando, a Maria está ligando para ele, enquanto o Pedro está numa outra corrida. E aí, o que você vai ter que fazer? Você precisava esperar até o Pedro terminar aquele serviço para te buscar, não é? Mas aí, hoje, você não precisa mais disso, não. Basta entrar no seu aplicativo e você ter, num raio de até 1 quilômetro, vários serviços. Vários taxistas. Você pode escolher, né? Exatamente, que você possa escolher. Né? E, Kofi, quais são as ferramentas de gestão que a pessoa, que o empreendedor pode usar para criar diferenciais, para mostrar melhor o negócio dele no mercado? Ele já pensou sobre economia criativa, já colocou o seu MEI na praça, já está tudo direitinho. Que ferramentas de gestão agora ele pode utilizar para se destacar, para se diferenciar? Maravilha, você tocou muito bem no assunto, porque para iniciar nesse momento, a sua ideia tem que ter um diferencial, certo? Então hoje, para começar realmente, você precisa usar uma das ferramentas que a gente chama de Canvas, né? O Canvas. O Canvas é um instrumento que vai permitir para que você possa redefinir o modelo de negócio que você deseja realizar, certo? É ali que você vai criar seus diferenciais. Você vai conhecer melhor quem é seu real ou ideal cliente. Para você entender melhor, e aí nós temos uma outra ferramenta dentro desse Canvas, né, que é chamado de mapa de empatia. Isso quer dizer o quê? Você não pode, em nenhum momento, sair abrindo um negócio ou ideia achando que vai dar certo. Não é qualquer ideia que dá certo. Então, você tem que partir na modelagem dessa ideia. Então, você tem que entrar no mapa de empatia. Isso quer dizer que se colocar no lugar do seu cliente e experimentar, vivenciando. E aí você vai sentindo quais são as dores, quais são os valores. Porque o seu serviço, ou a sua ideia, nesse caso, seu negócio, não está entregando apenas, nesse caso, um produto, certo? Mas tem que pensar em quais valores você está vendendo, nesse caso. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Eu moro aqui em Nova Iguaçu, num bairro do centro, certo? E tem uma dama chamada Ana, né? Eu posso até citar aqui, que tem uma pastelaria gourmet, certo? Charlie Chaplin, que ele nomeou. Aí você entra lá, até dia de jogo, você não vê transmissão de jogo nenhum. Você só fica assistindo, né? As cenas de Charlie Chaplin. Não se discute de jogo. Não se discute de nada. E você fica assistindo isso e comendo pastel. Certo? Para você ver, né?
E aí, o que acontece? Toda a família se reúne ali, que é um momento de distração da família, em que se toque apenas, pessoas se encontrem apenas em família. Não se trata de pastel que está sendo comido ali, mas valores que estão sendo trazidos é a reunião de família nesse momento. E esse momento em que pessoas têm dificuldade de se reunirem, amigos, famílias, até parentes e outros, é o local preferido dos que realmente querem se reencontrar em família. Agora, eu vou dizer para alguém que se quiser comer pastel, então vai na pastelaria dos chineses ali, no caso, né? Tem bastante pastelarias chinesas aí. Aquilo é para matar a fome apenas, né? Que nem sei que mate a fome, entendeu? Então, o que Charlie Chaplin traz para nós nesse momento é que vai além de comer pastel, é unir a família. Momento de descontração entre amigos e outros, né? E isso daí que a gente tem que ver de diferencial. Então você não está vendendo o produto, são os valores que levam seu produto para os consumidores, para os clientes. É isso que você precisa entender. O que você está levando? Então, o mapa de valor também é importante nesse momento. E outra coisa que você tem que fazer é você entender como, para fazer isso tudo, quais os custos que isso vai gerar. Então você tem que entender da geração de custo. E aí você vai ver, passa a sua tabela de custos, que a gente classifica em dois principais custos. Os custos fixos, certo? Que seriam o quê? Tudo bem, se você tem profissionais ali que precisam ajudar você, no caso do seu empreendimento, você tem que pagar a eles o serviço deles. Então, todo mês você tem que pagar, independentemente de você tenha produzido e vendido ou não, você tem que pagar a eles. É um compromisso que você assumiu, certo? Então, isso já é um custo fixo. O aluguel desse local, que não é seu, você é um inquilino daquele espaço. E, aliás, hoje, a gente não tem que pensar, mas aí meu negócio exige de mim um espaço. Pelo amor de Deus. Quanto mais você pudesse fazer dentro da sua residência, melhor para ser vendido depois. A tecnologia nos permite isso hoje, certo? Então, pensa nessa forma. Se seu negócio vai ser um negócio digital, melhor ainda. Se vai ser um negócio social, melhor ainda. E aí, então, todas as formas possíveis. Mas é importante que você saiba do mapa de empatia, do mapa de valor, certo? E ao mesmo tempo que você saiba dos custos operacionais que você vai ter. Quais são seus custos fixos e custos variáveis? Vai depender, então, dos insumos que você está usando no dia a dia para produzir. E aí, então, é importante que você gerencie isso. E outra parte ainda é que você pense na gestão do estoque. O estoque é importante. Por quê? Para você atender a demanda nesse momento, é importante que você tenha condição realmente de suprir aquilo que é a demanda. E para você poder suprir a demanda, é necessário que você tenha condições de gerenciar melhor sua capacidade de produção. Você tem que saber qual é a sua capacidade de produção. E também não aceitar demandas ou pedidos que você não possa atender. Isso não vale a pena. Porque você, quando começa a fazer isso, pessoas vão desistir de você, porque você vai levar mais tempo para entregar, você vai acabar enganando alguns, né, no prazo de entrega. Então, pense na sua capacidade de produção, comece leve, certo? E aí vai se preparando ao longo dos tempos, conquistando o mercado, e assim você vai aumentando sua capacidade também. Não querer começar um negócio nesse momento e querer lucrar já. Não é bem isso, não. Todo negócio tem seu momento de germinação em que você precisa, nesse caso, então, se desgastar muito ainda, tá certo? Esse daí a questão da criatividade. E fora isso, então, nós temos hoje método Kanban também, que é importante você saber de quando inicia cada atividade,
certo? E quando termina aquela atividade. A partir daí, você vai ter uma estrutura dos custos operacionais para que você saiba realmente o tempo médio que você leva para produzir uma determinada quantidade de produto, você poder avaliar realmente a qualidade também. A gestão da qualidade é uma ferramenta muito importante. Então, para recapitular aqui, nesse caso, a sua pergunta sobre quais ferramentas de gestão são necessárias, então você começa seu negócio com um plano de negócio usando o Canvas, certo? Dentro do Canvas, mapa de empatia é importante, mapa de valor, nesse caso, é importante, nesse caso, certo? E, ao mesmo tempo, gestão dos custos, gestão de estoque, certo? Isso é importante. E aí, com o sistema Kanban, você vai, então, conseguir entender melhor a gestão da qualidade daquilo que você faz para que os diferenciais que você criou possam ser realmente aceitos, certo? Então, é sempre bom que você começa tendo um protótipo do seu produto, que você vai experimentar. Isso a gente chama de MVP, que é o mínimo, o produto mínimo viável, nesse caso. Então, leva isso para as pessoas validarem quem é seu cliente. O cliente vai validar isso aí. A partir da experiência do cliente, você vai remodelando aquilo até chegar, finalmente, a um produto que seja aceito. E para ainda como um conselho, existe uma coisa que é muito importante, que são 3 características que você precisa levar, que é que sua ideia ou seu modelo de negócio tem que ser inovador, tá? Isso é importante, inovador, que seja algo diferente. Então você tem que partir mesmo assim que, mas já está sendo oferecido. Sim, se você criar diferencial, se o produto vai ser aceito no mercado. Isso que você falou no início, certo? E aí, além disso, ele tem que ser aceitável, certo? Aceitável é que o cliente tem que aceitar que aquilo que você está propondo como solução à dor dele realmente é uma solução. Isso é muito importante. E aí, por terceiro, ele tem que ser escalável. Escalável no sentido de que você possa replicar essa experiência para vários sem custos adicionais, nesse caso da produção. Tá certo? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. É assim que nossas empresas de experiências, de diferenciais, de serviços ou produtos já existentes, aí você cria isso. Então, a gente vê hoje no mundo digital, nós vivemos numa economia digital e temos que ser criativos. Tá? Esse é o Muito dilema. obrigada, Kofi. Foi maravilhosa a nossa conversa. Espero que tenha aberto a cabeça das pessoas para a criatividade, né? Exatamente. Né? Então, a gente, Muito quanto obrigada pela mais, sua presença eu que aqui no ADM agradeço. Live, foi maravilhoso. Que ótimo. Espero que as pessoas estejam nos assistindo nesse momento. E convido a todos a curtirem bastante e se inscreverem no canal, né? Sempre CRA tem muito a oferecer para as pessoas, porque CRA é uma entidade que hoje pensa realmente no futuro dos administradores. Isso é muito importante. E como você pode ver também, né? O mundo hoje só pode sair dessa situação de pandemia e pós-pandemia por meio da administração dos negócios, não é? É o momento certo que todo mundo tem que aprender a administrar, tá certo? Então, eu continuo me colocando à disposição dos que precisarem. O Centro Universitário São José fica aberto também. Se tiver alguma ideia que você queira trabalhar, no próprio Conselho Regional de Administração também, você tem uma unidade que atende vocês diretamente. E se puderem, onde você estiver, se estiver próximo, lá na Zona Oeste, né, Realengo, você pode procurar diretamente. Você está no centro, ou o que for,
procure CRA, procure Uni São José, que a gente vai poder atender você tranquilamente a estruturar seu negócio sem custo nenhum, tá? Então, fique à vontade nesse caso. Obrigada, Kofi, foi um prazer. E você Prazer que todo meu. acompanhou, obrigada. E você que acompanhou a gente até agora, já sabe, amanhã teremos mais um ADM a Live falando sobre endomarketing na gestão de saúde, porque amanhã é o Dia Nacional da Saúde. Então eu te espero aqui amanhã às 10 horas. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Que maravilha.